no capítulo 6. Eu quero que você lê no versículo 16. Eu quero dar continuidade à mensagem de domingo. Amém? Falando sobre a arca. Então preste atenção. Aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, só até aí. Entrando a arca do Senhor. Vou repetir. Entrando a arca do Senhor na cidade de Davi. Para quem não esteve aqui domingo, eu disse pela palavra de Deus, que quando Davi assume o reinado de Israel, uma promessa que o Senhor havia feito a Davi, a casa de Jessé, a Bíblia me diz que Davi vai levantar 30.000 homens valentes, para trazer a arca de volta para Jerusalém, a sua cidade. A Bíblia diz que Davi levanta esses homens, porém esses homens não são os homens adequados para trazer a arca. E o modo também como Davi queria trazer a arca, não era o modo a qual o Senhor estabeleceu. Ou melhor, não era o método que o Senhor havia estabelecido. E quando eu faço um método que é meu e não do Senhor, embora eu queira trazer a presença de Deus para a minha cidade, para a minha casa, isso não vai ocorrer. Porque Deus já estipulou o método a qual a arca deve ser carregada. A Bíblia diz que Davi vai pegar a arca e vai colocar num carroção de boi. A arca não se carrega na carroça de boi. A arca quem carrega são os levitas, segurando as varas e dando passo. Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e andando, segurando. Não se colocava a arca dentro de um carro de boi. Então quando Davi permite isso, faz isso, a Bíblia diz que a ira de Deus se manifesta. Presta bem atenção nisso aqui. O desejo de Davi é levar a arca para a sua cidade, para Jerusalém. E eu sei que o desejo de muitos aqui é levar a arca para a sua casa. Mas pastor, o que é essa arca? Essa arca é a presença de Deus. O Deus que presente está. O que Davi queria fazer é trazer para Jerusalém o Deus que tirou ele do pasto e colocou ele como rei de Israel. E eu sei que muitos também querem levar essa arca para a sua família, levar essa arca para a empresa, levar essa arca para o seu relacionamento, levar essa arca para dentro da sua casa. Mas eu preciso ensinar você que o método estabelecido por Deus não pode ser mudado. Não podemos mudar o método que Deus estabeleceu, porque quando eu mudo o método que Deus estabeleceu, o que vai ocorrer é que a ira de Deus vai se manifestar. Mas pastor, o que é a ira de Deus? A ira de Deus é a reação santa. A ira de Deus não é como a nossa ira, pecaminosa, ruim. Não, a ira de Deus é santa. A ira de Deus também é justa. A ira de Deus é justa e necessária contra o pecado, contra a impiedade, contra a perversidade humana. Então quando Deus manifesta a sua ira, a Bíblia diz que Ele vai matar Uzá. E olha que a intenção de Uzá é muito boa, porque o que vai ocorrer? Quando a arca chega na eira de Nacon, a Bíblia diz que os carros de bois, as rodas vão bater em pedras e ela vai balançar. E o que Uzá está pensando? A arca vai cair. Então Uzá está dizendo, a arca de Deus não pode cair. Uzá então estende o seu braço, querendo segurar a arca. E quando ele estende o braço, aquilo que não poderia ter sido feito, ele faz. Porque Uzá não estava adepto a pegar na arca, ele não podia. Só que a intenção era boa, amados. Não basta ter apenas uma boa intenção.
tem que ter a aprovação de Deus. Estamos cheios de intenções boas, mas a questão não é essa. A questão é seguir o método que Deus estabeleceu. Sabe por que muitos estão se perdendo? Porque estão cheios de intenções boas, mas não seguem o método estabelecido por Deus. Uzá tinha a maior intenção, irmãos, segurar a arca. A Bíblia diz que naquela hora ele morre. Deus mata Uzá. Porque ele é ruim? Não, porque ele já havia ensinado como deveria a arca ser transportada, carregada. A Bíblia diz que aquilo assusta Davi. Davi agora vai ter medo, Davi agora vai ter temor. E a Bíblia vai me dizer que essa arca que deveria chegar na cidade de Davi, ela agora vai para a casa de Obed-edom. A casa de um desconhecido, mas um desconhecido que era conhecido de Deus. Meu Deus. Obed-edom era desconhecido do rei Davi, mas era conhecido do rei dos reis, do Senhor dos senhores. Ei, você está preocupado que um irmão não te conhece, o outro não te conhece, mas existe um. Sabe o seu nome? Te chama pelo seu nome, e Ele diz que está com você todos os dias, até a consumação do século. Ouça, a Bíblia diz que a arca vai ficar na casa de Obed-edom, e eu quero pedir à igreja perdão, porque no domingo eu falei 4 meses, são 3 meses. 3 meses a arca ficou na casa de Obed-edom, e a Bíblia me diz que aquela casa foi abençoada. Aquela casa foi tão abençoada que a notícia chegou até Davi. Eu fiquei pensando em casa, quando o Senhor me ordenara a pregar essa palavra, dando continuidade a essa palavra, o que Davi ficou fazendo nesses 3 meses? Quero eu acreditar que Davi foi rever, procurar saber, trazer de volta à sua memória qual era o método que Deus havia estabelecido, porque Davi não queria contrariar a Deus, Davi não queria cometer os mesmos erros. Então eu quero acreditar que nesse período Davi deve ter chamado os mestres, deve ter chamado aquelas pessoas que sabiam como que deveria trazer a arca, sentado com eles, ouvido novamente para que ele pudesse fazer da maneira certa. Vou perguntar, você não acha que você está precisando fazer isso, não? Nesse período de espera, você acha que você não está precisando voltar de novo a ler a palavra do Senhor? E dentro da palavra do Senhor encontrar aquilo que você não encontrou. Ter a orientação que você tinha, agora não tem mais. Ei, é só voltar. A palavra do Senhor, o que nos ensina? Que nós devemos voltar à prática do primeiro amor. Lembra-te de onde caísse. Ei, Davi lembrou. E quando ele lembra, ele agora vai fazer segundo o Senhor ordenou. Os levitas agora vão carregar a arca. A Bíblia me diz que o rei vai estar próximo da arca, mas não toca na arca. Porque quem carrega a arca é os levitas. E a Bíblia me diz que cada 6 passos que eles davam com a arca, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. Eu fiquei pensando quantos quilômetros dava, da eira de Nacon até Jerusalém. E se possível fosse fazer um cálculo, quantos passos gastariam para chegar na cidade de Davi, para nós sabermos quantos bois ele matou, quantos novilhos gordos ele matou. E às vezes nós não queremos ofertar e devolver um dízimo. Hein? Imagina aqui, ó, arca, outro lá, que era devagar, né? 2, 3, 4, 5, 6, parava, mata o boi, mata o novilho, meu Deus do céu, mais 6, outro boi, outro novilho, mais 6,
outro boi, outro novo. E sabe o que a Bíblia diz? Que Davi e o povo se alegrava e festejava diante da presença de Deus. Ei, como eu gostaria que na hora que você devolvesse o seu dízimo, ofertasse, fosse pelo menos igual aqueles africanos, nigerianos que você vê no YouTube, que na hora do dízimo e da oferta começa a dançar para glorificar e exaltar o nome do Senhor, por aquilo que o Senhor é e por aquilo que o Senhor faz. Nós, Igreja Batista, Templo de Deus, não temos feito isso. Precisamos vir com alegria. Olha o que Davi nos ensina: cada 6 passos, matar um boi e um novilho. E não era qualquer novilho, era novilho gordo. A Bíblia diz que o rei vai tirar o seu manto real, e ele agora vai estar só com a estola sacerdotal. Ele vai estar com uma roupa de linho por baixo. E a Bíblia me diz que ele vem dançando, irmãos. Pega aí. Ele está fazendo tudo da maneira certa. Ele está vindo adorando. O povo está festejando. A Bíblia diz que ele está entrando na sua cidade, Jerusalém. Enquanto ele está celebrando, adorando, glorificando com o único Deus verdadeiro, a Bíblia me diz que a sua esposa, Mical, está em casa. Alguns anos atrás eu procurei estudar, e alguns teólogos disseram que Mical, quando ela viu que Davi entrava pela cidade, ela estava no andar de cima do palácio, na janela do seu quarto, observando ele entrar. A Bíblia diz que ele está entrando sem a vestimenta real, está dançando, adorando, e Mical está em casa, vendo da janela. A Bíblia vai me dizer que ela vai descer, e descendo ela vai encontrar com Davi. Agora eu vou abrir um parênteses aqui. Enquanto Davi estava perto da arca adorando, Mical estava na janela. E a maioria das pessoas que ficam na janela é porque se distanciaram de Deus. A maioria das pessoas que ficam na janela, elas ficam na janela para observar. E a observação que elas querem fazer não é para o bem, é para o mal. Mical observou, e observou que o rei estava adorando o único Deus verdadeiro. E sabe o que é grave? É que Mical casou com aquele que Deus tirou do pasto. Mical é filha de Saul. Então Mical viu Deus agir através de Davi. Mical ouviu falar que ele matou urso, que ele matou leão. Ei, Mical ficou livre dos filisteus, juntamente com seu pai, o rei Saul, porque Deus usou Davi para matar o gigante. Mical viu o prodígio de Deus, Mical viu as maravilhas de Deus, mas quando ela vê o rei entrando, Rimanaço, Imanai, dançando para o Senhor, a Bíblia me diz que ela vai desprezar no seu coração a atitude daquele que adora o Senhor. E por que Mical fez isso? Porque ela não estava perto, ela estava longe. Quem estava longe só observa para criticar, mas quem está perto se envolve com aquele que adora. Ei, eu estou chamando você para se envolver comigo e adorar esse único Deus verdadeiro. Eu estou chamando você não para ficar distante, eu estou chamando você para ficar perto da arca. Ei, igreja, vamos ficar perto da arca. Vamos ficar perto da arca. Vamos festejar do lado da arca. Vamos glorificar, pastor. Quem é a arca é Deus. Quem é a arca é Deus, aleluia. A Bíblia diz que Davi dançava. A Bíblia diz que o povo festejava. E Mical? E sabe por que Mical ficou assim? Porque ela aprendeu com os pais a valorizar mais o palácio do que o Deus de Israel. Sabe qual que é a dificuldade de muitos?
que você valoriza mais o costume que seu pai te ensinou do que aquilo que Deus te ofereceu. Mical aprendeu a lidar, sabe com o quê? Com festa. Mical aprendeu a lidar com banquete. Mical aprendeu a lidar com honrarias. E por isso que ela está na janela observando. A Bíblia me diz que ela está observando. Davi entra e ela sai. Olha só, amados, a Bíblia diz que Davi está levando a arca para a cidade, deixando ele a arca na tenda. A Bíblia diz que ele vai para a sua casa para abençoar a sua família. Enquanto Davi está querendo levar a arca para dentro da casa dele, exalar a presença dele, a mulher dele vai dizer para ele: que bonito, hein? Seria assim, eu, pastor dessa igreja, amanhã você me vê lá no sinal, com uma faixa: Jesus te ama, Jesus quer o seu bem, arrependa-se. Aí você vai passar, eu não vou estar de terno, não vou estar alinhado. Você vai passar e falar: nossa, lá o pastor, não precisa disso não. Para quê? Lá na igreja tem ar-condicionado. Ficar ali naquele sol ali, olha lá o povo xingando ele. Seria isso. Olha, Mical, para que isso, rei? Que vergonha que você está passando, fazendo nós passar. Isso não é atitude de rei. Só que o que o Davi escolheu foi melhor do que Mical. E eu vou perguntar para você: o que você tem escolhido? As tradições do seu pai? Ou aquilo que o Senhor tem ordenado você a fazer? O que você tem escolhido, meu lindo? Está preocupado com status? Está preocupado com a roupa? Está preocupado com o broche que passou? Com a Mary Kay que impregnou no seu rosto? Com a pranchinha que fez? Ei, está preocupado? Por isso que você não pode chorar. Está preocupado, pastor, com a barba? Porque se cair o suor, a escovinha que o Senhor fez vai acabar. Ah, eu não posso gritar na igreja. Para que gritar? Deus não é surdo. Claro que Ele não é surdo. Mas você gritou tanto para o Atlético, Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Você gritou quando você viu a sua mulher. Hein? Você grita. Talvez você não grita, mas você aluga um carro de som para colocar lá na porta, para ficar chamando a mulher. Mas quando é para Jesus, para Jesus eu não posso dançar. Mas se eu estiver numa festa da família, mas para Jesus eu não posso. Para Jesus eu não posso. Eu deito em tudo quanto é lugar, mas na presença do Pai eu não posso deitar. Meu Deus, eu sento em tudo em quanto é lugar, mas para falar com o Pai eu não posso sentar. Meu lindo, você está conversando com o seu Pai. Faça como Davi. Me perdoe a expressão que eu vou usar. Tira essa maquiagem. Tira a roupa. O que eu estou falando, tirar a maquiagem e a roupa, é você não preocupar da forma como você veio vestido. Se abra a Ele. Eu prefiro que você saia daqui com o negócio que você colocou aqui, ó. Ficou desse tamanho. Passou pó compacto. Tanto de coisa que vocês passam aqui, né? Que você saia daqui escorrendo, o batom caindo para cá, sabe? Mas de saber que a maquiagem não te limitou, que a roupa não te limitou, que o seu sapato não te limitou. Eu vou dizer mais, que o seu status lá fora, de uma pessoa renomada, reconhecida, bem-sucedida, também não te limitou. Eu vou ficar muito mais feliz do que você entrar aqui da mesma forma e sair. Não, a igreja, nós precisamos mudar.
Aqui é o lugar ao qual nós viemos para cultuar a Deus, celebrar a Deus. Nós precisamos mudar a Igreja Batista Templo de Deus. Nós não podemos ser como Mical. Mical é o tipo de pessoa que só fica observando, para criticar. E sabe a crítica para que é? Para fazer aquele que adora o Senhor parar de adorar. A Bíblia diz que Mical sai, vai de encontro a Davi, já sai com o coração com desprezo. Irmãos, eu louvo a Deus que eu nunca senti isso, minha esposa nunca fez isso comigo, eu quero acreditar que nem eu com ela. Eu fico imaginando uma esposa, um marido, desprezando a sua esposa, cara. E o pior, em público. A Bíblia diz que ela saiu já com o coração com desprezo. Ela não olhou quem estava em volta. Ela já chamou a atenção dele diante de todos. Só que a Bíblia diz que algo aconteceu. Sabe o que aconteceu? Aquela que era fértil, agora vai se tornar uma mulher estéril. Mical ficou estéril. Não teve ela filho. Sabe por quê? Porque levou para o coração desprezo. Que desprezo? Desprezo de um homem que não olhou para o seu status, nem para a sua posição, e quis adorar o único Deus verdadeiro. Cuidado, hein? Você está deixando de adorar o Senhor por causa de Mical? Na igreja aqui também tem Mical, irmãos. Como na igreja aqui também tem Davi. Mas tem Mical também. Você quer ver que tem Mical? Você quer ver que tem Mical? Você quer ver que tem Mical? O Mical vai falar amanhã, está ao vivo aí, aqui ó, seu pastor, ó. Pastor, o senhor não pode fazer isso não, pastor. O altar é santo, você quer concreto. Isso, pastor, estou na casa do Pai. Na casa do Pai. O que eu preciso fazer é reverenciar Ele. O que eu preciso fazer é adorar Ele, glorificar Ele. Se é em pé, deitado ou sentado, não importa. O que importa é que o meu coração tem que estar voltado para Ele. Ei, a minha roupa não importa. A coroa não importa. O que importa é que a arca está entrando de volta para Jerusalém. Mais importante é a arca. A coroa não é importante. O manto real não é importante. Importante é a presença de Deus. A presença de Deus. A presença de Deus. O mais importante é a presença de Deus. Quem fica na janela dá sinal que não quer envolver, mas quer observar para criticar. Quem fica na janela observando demonstra estar distante. E quem está distante, embora tenha presenciado no passado o que Deus fez, quando se distancia, volta a valorizar aquilo que um dia havia deixado de valorizar. Viu? Você quis ficar na janela só observando. Na hora do louvor você só quer observar aquele que grita. Só quer observar aquele que dá glória, aleluia. Você fica mudo. Tem certeza que a maioria daqueles que aqui vêm pela primeira, segunda, terceira, aqueles que não me conhecem, deve falar assim: aquele pastor fala alto demais. Ele poderia desligar o microfone, eu vou desligar. Eu falo.
O Senhor é uma taquara rachada. Eu não estou cantando para você, eu estou cantando para Ele. Qual é aquele hino mesmo? Por Ele, para Ele. Vamos lá. Não é só eu que sou taquara rachada não, tá vendo aí? No 3, 1, 2 e... Aleluia. Oh, aleluia. Oh, maravilhoso. Cante para Ele. Ele merece. Ele merece mais do que o grito que você deu para o Cruzeiro, para o Atlético, para o América. Aleluia. Oh, te amamos, Senhor. Para esse irmão, não serei uma Mical, serei um Davi. Por Ele.
nada se compara. Nada. Nada. Davi sabia o que ele estava fazendo. Preste atenção aqui. Davi sabia o que estava fazendo. Quando você adorar, você precisa saber o que você está fazendo. Davi estava reconhecendo quem era o Deus que sempre esteve com ele. Davi não estava aparecendo. Eu aqui, nós aqui não estamos aparecendo, nós só estamos reconhecendo que Ele tem nos sustentado, nos mantido, nos livrado, nos guardado, nos protegido, nos abençoado, nos prosperado. Ei, é por Ele, para Ele, meu lindo. Vamos lá, igreja, por Ele, vamos lá. Eu não sei cantar, vocês cantam. Aleluia. Certa vez, sobe aqui, João, você cantar João 20. Certa vez, umas mulheres, e eu já encerro, umas mulheres foram até o sepulcro, e chegando lá, não encontraram aquele que havia feito promessa para elas. A Bíblia diz que elas choraram. Talvez nessa noite você entrou aqui chorando. Talvez não foi apenas agora, na hora que você entrou. Talvez você passou o dia chorando, porque você não encontrou aquele que você achava que ia encontrar. Porque não foi do jeito que você imaginou que seria. Aquelas mulheres imaginaram que elas iam chegar lá no sepulcro e ver o corpo do mestre. Só que o corpo não estava lá. Obrigado. Sabe quantos bois e novilhos gordos Davi sacrificou? 4.750 para o Senhor. 4.750 bois e novilhos. Então dá quase 10.000 animais. Dá 9.500 e pouco. Sabe por quê? Porque Ele sabe honrar quem sempre honrou Ele. E eu sei que você entrou aqui nessa noite, amado, querendo uma resposta de Deus, uma direção de Deus. Eu sei que você entrou aqui nessa noite porque você já procurou vários lugares,
não encontrou aquilo que você gostaria de ter encontrado. Mas eu vou te dizer algo: você não está vendo como aquelas mulheres, mas a Bíblia diz que Ele estava lá. Você não está vendo como aquelas mulheres, esse Deus que eu estou pregando, mas eu vou te afirmar, Ele está aqui. A Bíblia diz que um homem, um varão falou: olha, por que choram as mulheres? Canta aí, João, canta aí, canta aí. Olha só esse hino, olha só. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. Aonde está o corpo do mestre? 2 anjos Maria viu, e eles lhe perguntam: Maria, por que choras? E ela respondeu: aqui estava o meu Jesus, só que o corpo dele desapareceu. Desapareceu, o corpo dele não está mais lá. Então Maria, se voltar para trás, creio eu, disposta a ir embora, é quando Yeshua aparece, dizendo: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, me faz um favor, não me procure dentre os mortos, porque vivo eu estou. Eu estou vivo, eu estou. Vai lá, Maria, e diga aos meus irmãos pra começarem a sorrir. Fala pra eles: ainda não acabou, porque a morte eu venci. Eu venci, a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu, chegando lá ela disse: senta aqui todo mundo, que eu vou lhes contar o que aconteceu. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde está? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és.
Preste atenção. A esse casal que o Senhor me levou até ele para orar,